Fala pessoal, bem-vindos a mais uma revisão estratégica e super focada. Hoje a gente vai mergulhar direto na parte especial do Decreto-Lei 1001 de 69, o famoso Código Penal Militar. Mais especificamente, nosso alvo é o livro 2 e as disposições finais, os crimes militares em tempo de guerra. Eu sei, é uma parte da matéria que costuma assustar por causa da severidade extrema das penas. Mas olha, com a lógica certa, memorizar tudo isso para as provas de concursos fica muito mais tranquilo. Bora lá? Sabe aquela pergunta clássica que vira e mexe aparece nas provas? Qual é o único cenário no Brasil onde a pena de morte é legalmente aplicável? Pois é, a resposta é justamente o coração do nosso tema de hoje. A guerra exige um rigor extremo. E é exatamente essa natureza punitiva, digamos, única dos crimes em tempo de guerra, que as bancas examinadoras adoram cobrar. Para a gente não cair em nenhuma pegadinha e dominar o assunto, nossa revisão vai passar por 5 pontos rápidos. 1. A introdução aos crimes de guerra. 2. Traição e favorecimento. 3. Cobardia e espionagem. 4. Inobservância de deveres. E, fechando com o 5, crimes contra a pessoa e patrimônio. Então, começando pelo ponto 1, introdução aos crimes de guerra. Antes de a gente falar dos crimes em si, precisamos entender o limite temporal da coisa. Olha só o artigo 15 do CPM. A banca vai tentar criar confusão com achismos, mas o tempo de guerra tem gatilhos exatos. Ele começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra ou com um decreto de mobilização. E detalhe muito importante que pega muita gente, ele só termina quando é oficialmente ordenada a cessação das hostilidades. É precisão cirúrgica. Já grava logo de cara essa frase: pena, morte, grau máximo. A gente vai esbarrar nela bastante hoje. Entender quais atitudes atraem essa punição final é o grande segredo para gabaritar o livro 2 do Código. Seguindo para a nossa segunda parte, traição e favorecimento ao inimigo. Aqui a gente tem uma das pegadinhas favoritas das bancas, então prestem muita atenção. Qual é a diferença entre a traição, lá do artigo 355, e a traição imprópria do artigo 362? É simples, a nacionalidade. A traição padrão, digamos assim, é cometida pelo brasileiro, o nacional. Já a imprópria é cometida pelo estrangeiro. A conduta é parecida, mas quem comete muda tudo no enquadramento legal. Agora, focando nas penas. Traição, favor ao inimigo e aliciação de militar. Todas essas têm a pena máxima de morte. Isso é quase intuitivo, certo? Mas o que vocês precisam memorizar mesmo é a pena mínima. Reclusão de 20 anos. Esse é o piso. Mostra que o Estado não tem paciência alguma com ameaças à soberania. Só um detalhe. Na traição imprópria, aquela do estrangeiro que a gente acabou de ver, a mínima cai para 10 anos, mas a máxima continua sendo a morte. E o que seria exatamente favor ao inimigo lá no artigo 356? O texto traz ações materiais bem específicas. Não é qualquer ajudinha, não. A gente está falando de entregar deliberadamente um navio ou força armada, destruir as próprias provisões ou material bélico e algo que chove em prova. Abandonar posição ou deixar de cumprir uma missão vital. Literalmente, é sabotar o sucesso das nossas próprias operações. Terceiro tópico da nossa revisão: cobardia e espionagem. Aqui, a gente sai um pouco da traição ideológica e entra na esfera do pânico e do vazamento de segredos militares. O artigo 363 fala de covardia. Ele usa o verbo subtrair-se ao cumprimento do dever. Mas anotem isso. A palavra-chave absoluta que a banca vai procurar na questão é por temor. Se o militar foge da obrigação na presença do inimigo motivado especificamente pelo medo, bingo, está configurada a covardia. E a lei faz uma distinção bem clara aqui, numa verdadeira escalada de punição. Na covardia simples, a pena é reclusão de 2 a 8 anos. Agora, se esse medo gerar uma reação em cadeia, tipo causar debandada na tropa ou um alarme que vire desordem, a coisa muda de figura. Aí vira covardia qualificada, no artigo 364. E a pena salta direto para a morte no grau máximo. O pânico coletivo simplesmente não é tolerado. Ainda nesse bloco, temos a espionagem, no artigo 366. É basicamente cometer atos para favorecer o inimigo, comprometendo a nossa preparação ou eficiência militar. E seguindo o padrão de rigor, se essa espionagem comprometer diretamente as operações militares, a pena máxima é a morte, com aquela mínima pesada de 20 anos de reclusão. Passando agora para a nossa quarta seção, inobservância de deveres militares. Isso engloba as falhas operacionais críticas no campo de batalha.
Em ritmo de revisão rápida agora. Olha as falhas operacionais gravíssimas. O artigo 372 pune o comandante que se rende sem esgotar todos os recursos. Temos também a omissão de vigilância, punindo o comandante que se deixa surpreender pelo inimigo, o descumprimento geral do dever e o abandono de comboio. São atos de negligência extrema em momentos onde literalmente não pode haver falha. Olha esse contraste brutal sobre deserção. A gente sabe que deserção em tempo de guerra já é mais rigorosa, né? Prazos caem pela metade, a pena normal é aumentada, mas se o militar deserta diretamente em presença do inimigo, no artigo 392, não tem conversa. O cenário muda completamente e a punição vai direto para a pena de morte no grau máximo. O abandono no fronte é considerado imperdoável. E agora chegamos ao nosso quinto e último bloco: crimes contra a pessoa e patrimônio, cometidos no contexto brutal de uma guerra. Pensem numa política de tolerância zero. É exatamente isso que o Código Penal Militar aplica aqui. Homicídio qualificado na presença do inimigo, morte. Praticar o crime absurdo de genocídio em zona ocupada, morte. Saque em zona de operações, também pena de morte. São atos extremos de violência nessas áreas reprimidos com a mais alta retaliação da lei. Dentre esses, um destaque super rápido para o crime de saque, no artigo 406. As provas adoram colocar uma historinha de furto de galinha para confundir a galera, mas o saque exige praticar roubo ou extorsão em zona de operações ou território ocupado. Ou seja, envolve violência ou grave ameaça nesse contexto bélico específico. Não caiam na pegadinha de achar que é furto simples. Bom, e para fechar, antes da gente encerrar com as disposições finais, tem um número de ouro que vocês precisam levar para a prova: 1/3. Segundo a regra geral do artigo 20, se um crime for praticado na guerra, mas não tiver uma disposição especial prevista lá no livro 2, a gente aplica a pena normal do tempo de paz, mas obrigatoriamente aumentada de 1/3. É a regra geral do recrudescimento da pena na guerra. E aí, todo mundo preparado para gabaritar? Entender essa disciplina absoluta refletida nessas penas duríssimas é o que faz a diferença na hora de marcar o X na alternativa certa. O Código pune com reclusões pesadas de 20 anos ou pena de morte, porque essa disciplina rigorosa é, no fim das contas, a única barreira contra o colapso nas frentes de batalha. Peguem a lógica dessa lei e a prova vai ficar muito mais tranquila. Um excelente estudo a todos e até a nossa próxima revisão.